Quando você vem para a Austrália, uma das maiores dúvidas é onde você vai morar, quanto custa esse imóvel e como encontrar este lugar. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o processo de alugar um imóvel na Austrália e qual que é o passo a passo para que você possa ter a sua casinha por aqui na Terra dos Cangurus. O primeiro passo seria procurar esse imóvel. Basicamente aqui na Austrália existem dois sites. O primeiro é o Domain e o segundo é o Real Estate. Eu vou colocar o link deles aqui na descrição. Basicamente por esses dois sites você consegue ver todos os imóveis listados para serem alugados aqui na Austrália. Você vai ter que ver qual região que você vai morar, então você tem alguns filtros que você pode colocar para pesquisar, então você consegue filtrar por preço, você consegue filtrar por tamanho, por cômodos, pelo aquilo se é um imóvel que tem que aceitar animal ou não. Então você vai fazer todos esses filtros e você vai procurar o imóvel por região ou por regiões, né? Quando você encontrar esse imóvel, você vai abrir ele e você vai ter uma descrição e lá embaixo, no final do anúncio do imóvel, vai ter as datas que esse imóvel vai estar disponível para o nosso segundo passo, que seriam as inspections. O que seriam as inspections? Bom, basicamente as inspections, como o nome diz, são as inspeções. Essas inspeções são, você vai ter o imóvel no dia que está lá no site descrito, e você vai fazer uma análise, você vai visitar o imóvel pessoalmente, você vai ter de 15 minutos a meia hora para visitar, para ver se todas as fotos que estão lá batem, porque às vezes a galera tira foto só das partes boas do apartamento ou da casa. Você vai verificar se tudo bate com a descrição, se tem alguma coisa quebrada, se tem alguma coisa que não está funcionando. Você vai fazer esse primeiro filtro para ver se assim, vale a pena mudar para esse imóvel. E se você vê alguma coisa quebrada ou não, você pode conversar com a pessoa que vai estar, que seria tipo o corretor, né? Você vai conversar com esse corretor para ver se estaria disposto a arrumar ou não e tudo mais, antes de você mudar para o lugar. Mas você faz esse primeiro filtro para ver como é que funciona. É com ele que você consegue ver se você vai conseguir negociar para baixar o aluguel ou não. Então esse é o primeiro contato que você tem com a imobiliária, né? Contato com esse corretor que vai estar lá abrindo e mostrando o imóvel para você. Você encontrou o imóvel, visitou alguns imóveis, você consegue visitar mais de um imóvel por dia. Geralmente aqui em Sydney, sábado é o dia que tem mais inspections, né? Então, assim, sábado você consegue visitar, praticamente todos os imóveis estão abertos, então você consegue visitar muitos lugares. Eu e a Gabi, a gente já visitou num sábado 30 imóveis de uma vez. Não de uma vez, né? Não ao mesmo tempo, mas assim, no período de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde, a gente consegue visitar 30 imóveis. Então você consegue visitar muita coisa. Porra! Tudo isso? E aí quando você visitou tudo, você tem que voltar para casa. E aí é o momento que, depois que as inspections acontecem, lá dentro do site, seria o nosso terceiro passo, ele fica disponível para você fazer a aplicação. O que seria essa aplicação, né? Aqui na Austrália existe um sistema, né, que é um sistema padronizado em todas as imobiliárias, chamado OneForm, que seria formulário 1. Por esse formulário você vai fazer a aplicação para aquele imóvel. Então assim, você vai demonstrar o interesse que você quer alugar aquele imóvel. E aí tem uma série de requisitos, você tem que preencher com documentos, aí passaporte, você tem que colocar seu visto, você tem que colocar sua carteira de motorista, você tem que preencher uma série de documentos. E se você nunca alugou um imóvel aqui, você vai ter que colocar uma referência. Então você precisa colocar, seja o seu boss, então alguém que trabalhou para você, seja alguém da sua agência, seja algum amigo seu que está aqui há bastante tempo, que ele pode ser uma pessoa que vai referenciar você para o imobiliário, entendeu? Ele vai dizer... quando nós fomos alugar nosso primeiro imóvel, o meu chefe, né, ele fez uma carta por escrito, dizendo que eu era uma pessoa né, confiável, uma pessoa que poderia alugar o imóvel, que teria direito de alugar, que ele não teria problema. Depois ele dá o número, a imobiliária ligou para ele, e aí ele conversou, ele reiterou tudo aquilo que ele tinha dito pela carta, e aí ainda fizeram a seguinte pergunta para ele: você teria, se você tivesse um imóvel para alugar, você alugaria ele para o Rafael? Aí o meu boss respondeu assim, 100% de certeza que eu alugaria. E aí, tipo, basicamente isso cravou que a gente poderia pegar o imóvel, e a gente conseguiu pegar o aluguel. Glória a Deus. Então eles têm esse crivo, né? Depois você faz a aplicação, eles fazem essa filtragem lá dentro pelos processos deles. Basicamente, a gente aplicou para alguns imóveis, e nessa análise que eles fazem, quando a gente tentou aplicar com 5 amigos, a gente não conseguiu aprovação em nenhum imóvel, mas quando nós aplicamos em 3, nós conseguimos, e quando aplicou só eu e a Gabriela, a gente foi aprovado em todos os que nós aplicamos. Então, varia muito de acordo com o momento, né? Quando a gente estava aplicando em 5, a gente estava na escola de inglês, e a gente estava com pouco tempo aqui. Como você não tem records aqui, então quando você não tem nenhum histórico, você fica mais por essa filtragem dele. Então você depende muito das pessoas que estão com você, se você tem referências ou não.
E uma outra coisa que pode ajudar é você ficar disposto a pagar alguns aluguéis, assim, por exemplo, você entra com um mês de antecedência, você entra com um mês adiantado, esse tipo de coisa são alguns fatores que você pode usar para conseguir o aluguel, né? Bom, como exemplo, vou citar um amigo meu que quando ele chegou aqui, ele já foi buscar um imóvel para morar com a esposa dele e para alugar esse imóvel, como ele tinha pouco tempo de Austrália, né, acho que semanas, ele pagou um mês adiantado e não só pagando um mês adiantado, ele teve que mostrar um extrato bancário do valor do dinheiro que ele tinha lá no Brasil, para aí a dona se sentir confiante em alugar para ele. E aí ele conseguiu o aluguel e ele ficou durante 1 ano nesse imóvel. Quarto passo. O que seria o quarto passo? Quando você é aprovado pela imobiliária, eles vão te retornar por telefone, por e-mail, dizendo que você foi aprovado. Quando isso acontece, aí você tem que pagar um depósito. Esse depósito é o valor equivalente a 1 semana de aluguel. Por quê? Quando você vai fazer esse pagamento de 1 semana vai garantir que você vai mudar para o imóvel. Então, assim, a partir do momento que você faz esse pagamento, e é um pagamento que tem que ocorrer entre até 1 ou 2 dias, eles dão um prazo bem curto para você fazer esse pagamento. Quando você faz esse pagamento, você está garantindo que você vai mudar para lá. E essa primeira taxa ela vai virar 1 semana lá na frente de aluguel. Então, depois que você entrar no imóvel, ela vai contar como se fosse a sua primeira semana de aluguel. Mas é para a imobiliária e tanto para o dono do imóvel ter uma certeza que você vai mudar para aquele lugar. E se você pagar esse depósito, ele é irreembolsável. Basicamente, depois que você fez o depósito, depois que você fez o pagamento do depósito, o quinto passo seria o pagamento do bonde. O bonde é o cheque calção aqui da Austrália. O bonde é um valor equivalente a 1 mês de aluguel que fica alocado com o governo da Austrália. Então você vai criar uma conta e aí dentro dessa conta você vai fazer o pagamento de 4 semanas de aluguel, né? 1 mês. E essas 4 semanas vão ficar alocadas com o governo, numa conta com o governo. E aí o que acontece? Se qualquer coisa acontecer durante a sua estadia do imóvel e alguma coisa for danificada, né, o dono do imóvel tem esse valor, né, de garantia para caso alguma coisa ocorra, então ele pega esse valor para poder pagar os danos e alguma coisa que aconteceu dentro do imóvel. E esse é o parâmetro que eles entram aqui. Então você é obrigado a pagar essas 4 semanas e é um valor que não fica com a imobiliária, fica com o governo. Bom, então, basicamente, se você está querendo alugar um imóvel de $500, o bonde desse imóvel seriam $2.000, que vão ficar alocados nessa conta do governo. O sexto passo, ele é o seguinte, aqui na Austrália eles têm um padrão que para alugar um imóvel, você precisa garantir, você precisa ter o valor de pelo menos 6 semanas. Por que 6 semanas? 4 semanas são equivalentes ao bonde e você é obrigado a entrar com 2 semanas adiantadas. Uma dessas semanas você já pagou, que é a semana do depósito, e agora você tem que pagar mais 1 semana. Então, se você está alugando um imóvel de $500, nós estamos falando de $3.000. Aí você vai fazer esse pagamento para a imobiliária, né, dessa segunda semana, e aí junto com o pagamento do depósito, você já tem as 2 semanas adiantadas. Então, esse sexto passo, vamos chamar ele de semana adiantada. Bom, o sexto passo seria a assinatura do contrato. Quando você fez a aplicação, você colocou a data que você vai entrar no imóvel, né, que você gostaria de se mudar para o imóvel. Então, entre 2 a 3 dias antes, pode ser até na véspera, você vai ter que ir lá no imobiliário pessoalmente, assinar o contrato, ela vai conversar com você sobre as cláusulas mais importantes, ler o contrato com você certinho, você assina o contrato e você vai pegar as chaves e aí você vai poder voltar para casa e no dia que você combinou de fazer a mudança vai ser o dia que você vai poder ir lá legalmente e se mudar. Você vai poder até visitar o apartamento depois que você pegou as chaves, mas você só pode mudar no dia que você de fato colocou na aplicação. Sétimo e último passo é sua alegria. Você já está com o contrato assinado, você já está com a chave na mão, então você só precisa se mudar. Aí você precisa, se você tem algum móvel ou não, você só precisa levar suas coisas para o móvel e começar a viver lá. Nessa primeira semana de moradia nessa casa, o apartamento que você alugou, você vai ter que preencher, você vai fazer um report, né? Você vai ter que reportar para a imobiliária como está a situação de cada canto do imóvel, cada quarto, cada cômodo, e você tem que fazer esse report muito bem feito, né? Tendo que tomar bastante cuidado, porque no final, quando você for sair desse imóvel, né, eles vão olhar para esse report, eles vão comparar exatamente aquilo que você disse
com aquilo que estava quando o report foi feito. Exatamente, por exemplo, você morou 6 meses lá no imóvel, então eles vão olhar o report e aí eles vão estar lá visitando o imóvel e eles vão comparar como o imóvel está, né, depois de 6 meses, com o report que foi feito nessa primeira semana que você se mudou. Fazendo essa comparação, se tiver alguma coisa diferente, se tiver alguma coisa que foi danificada e tudo mais, isso vai ser descontado do seu bond. Então, assim, essa é uma etapa muito boa, né? Porque você está mudando para o imóvel, mas toma bastante cuidado e toma bastante cautela para fazer esse report nessa primeira semana que você está no imóvel muito bem feito. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e segue a gente em todas as redes sociais, @EuMoroFora. Tamo junto, tchau!